Você já ouviu falar em consciência de reino? Esse é um assunto importante para você que decidiu seguir a Jesus e deixar tudo que existe no mundo para trás. Uma pessoa que tem uma consciência de reino é capaz de não se prender às coisas desse mundo, não ficar engessado por questões que envolvem medo ou mesmo ansiedade. Porque a consciência de reino nos leva a ter a postura que Jesus nos ensinou. Por exemplo, quando diz que quando nós encontramos o reino de Deus, ele é como uma pérola que tem o maior valor do mundo. E que quando a encontramos, vendemos tudo o que possuímos para tê-la. Isso quer dizer que é possível conquistarmos esse reino de Deus que tem mais valor do que tudo que existe nesse mundo. Basta que simplesmente nós deixemos todas as outras coisas para trás, o que não significa simplesmente dinheiro, profissão, mas também sonhos, relacionamentos e planos de carreira que as pessoas costumam traçar e dizer que daqui a 10, 20 anos vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão abrir empresas assim assado. A consciência de reino nos leva a entender que existe um governo celestial que está acima de absolutamente tudo que existe nessa terra ou que existe dentro da nossa cabeça, coisas que imaginamos, porque decidimos abrir mão para fazer a vontade do Pai. E é isso que percebemos acontecer não somente com os discípulos de Jesus, quando Jesus chega a eles dizendo, por exemplo, larguem as suas redes e me sigam. A gente vê a postura dos apóstolos, aqueles que na verdade nem eram ainda discípulos de Jesus, eles largando tudo, a própria empresa de pesca que eles tinham com os pais, no caso ali de Tiago e João, por exemplo, que eram pescadores, Pedro, você vê eles largando tudo para seguir a Jesus. Por que eles seguiram a Jesus? Porque eles entenderam que existia uma coisa que tinha mais valor do que tudo aquilo que esse mundo poderia dar para eles, do que todo reconhecimento ou todo recurso financeiro que poderia chegar para eles. Eles decidiram abrir mão de tudo para ter o reino celestial, quer dizer, para viver pelas promessas de vida eterna, pelas coisas que a gente não pode ver, pelas recompensas que também são chamadas de galardões celestiais. Então, quando uma pessoa decide abrir mão de tudo que tem para seguir a Jesus, que é muito parecido com o chamado que Jesus faz para o jovem rico, para que ele largasse tudo para segui-lo, quando uma pessoa que entende o valor dessa pérola reconhece quem é Jesus e qual é o reino dele, essa pessoa vai abrir mão de tudo. O que não significa necessariamente que ela tem que deixar as coisas que ela tem nessa vida, mas elas vão passar a ter menos importância. E mesmo se essa pessoa vier a perder tudo, ela não vai se incomodar tanto, porque afinal de contas, tudo já passou para trás quando decidimos ver o que Jesus fez por nós, pela vida que ele nos entregou. E então podemos largar tudo para segui-lo como uma oportunidade de conquistar as coisas celestiais. Então, isso não significa necessariamente pegar o dinheiro e jogar na fogueira, mas pegar o dinheiro e perguntar para ele o que o senhor quer que eu faça com isso. E investir nos planos que ele tem, e não nos sonhos que a gente sempre alimentou. E nisso consiste o chamado para que venhamos morrer para nós mesmos, para que ele viva em nós, para que a vida dele nos conduza para a vida espiritual que ele tem para nós, que no fundo é a vida eterna, não é uma vida nesse mundo, não são os desejos que a gente quer satisfazer aqui no planeta Terra, nessa dimensão física, não são os prazeres que a gente investe aqui, mas sim coisas que têm uma dimensão maior, coisas que transcendem os planos que os nossos pais fizeram para nós, que transcendem tudo aquilo que a escola nos doutrinou a fazer, mas sim palavras de vida eterna. E esse é o chamado para que nós tenhamos essa consciência de reino, porque quem a tem não vai titubear diante de um chamado de Jesus para largar tudo. Você já tem ouvido a voz de Jesus? Já está preparado para abrir mão das coisas que ele tem te chamado a deixar? Será que seus pais têm tomado à frente do chamado que ele tem para você? Será que são os seus filhos que têm te prendido aqui porque você tem visto uma responsabilidade que às vezes não foi Deus quem te deu sobre eles? Porque muitas vezes é isso,
Isso não significa que a gente vai deixar de cuidar das pessoas, mas existe um limite de investimento de tempo e de dedicação que Ele quer que nós tenhamos uns para os outros, porque a nossa prioridade, ou ainda a prioridade daquele que ouviu o chamado de Jesus, é deixar tudo isso em função do reino de Deus. E você pode estar pensando aí que, acho que eu já entendi essa palavra, então eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho, então eu vou dar tudo para a igreja. Preste atenção, meu irmão, a igreja no sentido institucional, como a gente vê por aí, que são agrupamentos de pessoas que abrem um CNPJ e fica cobrando ofertas e dízimos para manutenção desse salão, isso não consiste necessariamente num chamado de reino. Temos que investir aquilo que temos para as coisas que Ele nos orientou a fazer, e não os planos que os caras que estão se autopromovendo ou auto-intitulando como lideranças religiosas, pastores, apóstolos, padres, estão fazendo por aí. Temos que ouvir a voz de Deus para compreender o chamado dele para as nossas vidas e também para as coisas que Ele quer que administramos em favor do reino dele. E um outro exemplo muito interessante sobre essa consciência de reino, numa fase ainda que o evangelho do reino não tinha sido nem proclamada, a gente vê o caso de Abraão, quando ele recebe o chamado do pai, para que então ele deixasse a parentela dele, que vivia ali nas fronteiras da Babilônia, para que então ele largasse tudo e fosse fazer a vontade do pai, que no caso ali seria ir para a terra de Israel, para que então ele constituísse um povo. Então ele decide ir, e não somente isso, ele entrega o próprio filho dele, porque ele tinha a confiança nas promessas que o pai tinha colocado sobre ele. Mesmo sabendo que o filho dele poderia morrer, ele tinha a consciência de reino, de que o pai poderia restaurar o filho dele ou ainda entregar outro filho. E essa consciência de reino é que nos impulsiona então, para que nos dias de hoje possamos viver o mesmo evangelho e proclamar a mesma palavra de nação em nação, de pessoa para pessoa. Espero que esse chamado para uma consciência de reino possa ter contribuído para você tomar as decisões que você precisa, e diante dessa consciência de reino, se você deseja conhecer mais do que Jesus ensinou a respeito desse reino e se tornar cada vez mais um discípulo dele, então dá uma olhadinha nesse outro vídeo que eu já gravei a respeito desse assunto, e até as próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!